7 cedinho, 5h30 da manhã, a gente retorna para Brasília. E nós estamos muito agradecidos a Deus por este privilégio de estarmos com vocês. Estivemos ontem com os casais e nessa manhã falando para a família. O meu amor, vocês estão vendo ele caladinho aqui, mas ele fala muito. Só que vocês souberam que em 2017 ele teve um AVC isquêmico. Ele estava dirigindo uma reunião da diretoria da igreja, do conselho, dia 25 de novembro de 2017. E quando ele convidou o pessoal para orar, quando o pessoal abriu os olhos, a liderança abriu os olhos, ele estava tendo o AVC. E foi um AVC muito forte. Os médicos disseram que ele não ia, talvez depois de 6 meses, ele ia voltar a falar, porque na hora do AVC, paralisou o lado direito e a fala. Ele não conseguia falar nem andar. Aí, a neurologista que o atendeu na emergência lá do Anchieta, ela disse, olha, ele pode ser que ele volte a falar e a andar daqui uns 6 meses, mas não lhe dou nenhuma certeza. Mas como o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus de milagres, que opera milagres e maravilhas ainda hoje, amém? Então, Deus, 3 dias que ele estava lá na UTI, sem falar, sem andar, 3 dias, Deus devolveu parte da fala dele. Aleluia, glórias a Deus. A primeira palavra, a primeira frase que ele falou, e eu sempre fico muito agradecida a Deus, porque foi direcionada a mim, né? Que eu estava triste, porque eu digo, meu Deus, ele estava lá, depois que teve o AVC, ele estava lá, e ele olhava para mim assim, parecia que não me reconhecia. Era assim um olhar distante. E eu, meu Deus, como é que o amor não lembra nem de mim? Não é possível uma coisa dessa. Justo eu. Ah, meu pai, eu estava muito tristinha com tudo. E isso era uma das coisas. E aí ele, no 3º dia, ele disse, amor, vem cá. Oh, glória. Eu digo, aleluia. Glória a Deus. Aí eu disse, meu pai do céu, dei tanta glória a Deus na porta da UTI lá. E aí ele passou uns minutos, aí ele disse que ia tomar banho, e levantou sozinho e andou e tomou banho sozinho. Viu como outro milagre, 2 milagres seguidos? Oh, glória, aleluia! Ele falou e andou. E hoje ele voltou todos os movimentos, ele inclusive dirige, né? Ele não parou de dirigir, ficou assim um pouco, depois que ele andou, então ele voltou a dirigir, mas era assim, os médicos diziam, olha, você tem que ter autorização para dirigir, por causa do seu caso, né? Mas aí ele voltou a dirigir, tirou a nova carteira, adaptamos o carro, comprou um carro novo, adaptou, e à noite a gente conta um pouquinho mais disso, tá bom? E nós hoje, nesta manhã, estamos alegres, porque nesses 40 anos de casados, Deus nos ajudou de uma maneira sobrenatural nós somos um casal mais que vencedor. Glórias a Deus. E temos uma família mais que vencedora, porque nossa família toda, temos 4 filhos e todos amam a Deus e são comprometidos com Deus e o reino, estão trabalhando na obra, sempre foram assim desde criança. E nós tivemos também um ministério de 42 anos, muito abençoado. Hoje à noite a gente vai falar o que estamos fazendo hoje, viu, pastor?
hoje não estamos mais à frente da igreja. Por causa do AVC, o amor entregou o ministério. Por causa da limitação da fala, que ele ficou até hoje, ele está com essa limitação, ainda não voltou, mas vai voltar. Em nome de Jesus, vai voltar na hora de Deus. Porque Deus tem a hora certa para tudo, não é? Então, hoje nós estamos aqui. Obrigado pelas orações que fez comigo. Estamos vivos para glorificar a Deus e glória a Deus. Então, hoje nós estamos com este tema escolhido pela igreja para a gente poder meditar um pouquinho. Ele vai ficar ali. Nós estamos fazendo o papel de Moisés e Arão. Nós preparamos a palestra juntos, oramos juntos, fazemos tudo juntos. Só que na hora de falar atualmente, eu estou falando mais do que ele por causa da limitação dele, certo? Aí na hora que ele vê ele que precisa acrescentar alguma coisa, ele fala. Vocês vão ver aí, tá bom? Então, vamos ver aqui. Eu e minha família, mais que vencedores. É um programa diário, vamos seguir aí. Pode seguir, meu irmão, em frente aí. Pode seguir. Vocês vão receber essa apostila em PDF, né, pastor? E quem quiser também, quem quiser a cópia, pode solicitar ao pastor, que ele vai imprimir a cópia ou xerocar para você. É muito bom você não ter só em PDF, tá bom? É bom você ter a cópia mesmo. Eu gosto sempre de ter a cópia, porque é mais fácil para a gente pegar ali. Então, como que eu, pessoalmente, você pessoalmente, seu casamento e sua família podem ser mais do que vencedores no mundo em que nós vivemos? É fácil? Está fácil ser vencedor neste mundo? Não está. As famílias estão passando por um momento muito difícil. Pode seguir. Eu vou pedir até que as mulheres leiam juntos comigo. Vamos ter uma participação de vocês lendo, que ajuda também a não só eu ficar falando, tá bom? Então, vamos lá, mulheres. Todas as famílias estão sendo bombardeadas por todos os lados. Problemas espirituais e emocionais geram traumas e até doenças físicas. Isso resulta em conflitos em todos os relacionamentos e segmentos da sociedade. Psicólogos, terapeutas, psicanalistas e psiquiatras, pastores, escolas, igrejas, hospitais e até delegacias têm tido seus consultórios, gabinetes lotados. Total desespero. Esqueci de dizer que nós somos terapeutas de casais, de famílias. Logo que voltamos para Brasília em 2002, nós fizemos nossa pós-graduação em terapia pastoral e familiar. E a gente já atendia, mas fizemos a pós-graduação nessa área, que vimos que era uma área muito atacada, a área da família. E assim, temos trabalhado até hoje com restauração de casais, restauração de famílias, e Deus tem nos usado muito. E atualmente nós estamos fazendo mais uma formação nessa área. Nós estamos fazendo TRG, que é terapia de reprocessamento generativo, terapeutas de resultados, para poder ser mais eficientes nessa missão de restauração de vidas, porque nós vemos hoje como
é geral a situação de desespero, não só de pessoas, mas pessoas, famílias, casais e tudo mais, não é? Pode seguir? Então, olha só, Deus, o Criador de tudo e de todos, idealizou, criou e instituiu o casamento e a família. Criou o primeiro homem, certo? Criou o primeiro homem, Adão, e fez Eva a primeira mulher. E fez da costela de Adão, como você já sabe essa história. E eu acho muito interessante que de Adão, ele fez duas pessoas. Né? Ele fez Eva. De um ele fez dois, não é? E de dois ele fez um. Porque depois do casamento, ele diz, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Certo? Então, de Adão ele fez Eva, ficaram dois. E, após estarem os dois, ele disse, os dois se tornarão uma só carne. Então, esse foi o plano de Deus para a criação, Deus idealizou o casamento, instituiu o casamento e idealizou a família, e Deus fez um projeto perfeito para a família. E está aí na apostila que diz assim, com a criação e casamento do homem com uma mulher, Deus revelou o seu projeto para a maior e mais poderosa instituição, a família. Ao realizar o primeiro casamento no Jardim do Éden, Deus deu uma bênção e uma ordem. Observe, Deus deu uma bênção e uma ordem, quando ele instituiu o casamento. E aqui é bom que todas as crianças que estão aqui, os adolescentes, jovens e adultos, estão vendo qual foi o projeto de Deus perfeito, maravilhoso para a humanidade. Deus não criou esse mundo maravilhoso e deixou aqui, abandonou e voltou para o céu, não. Não, ele criou com perfeição e já deixou o projeto pronto para darmos continuidade no nosso dia a dia. Então, ele criou a família e disse, Deus os criou, homem e mulher, os abençoou, dizendo, olha casais aí, casais, diz assim, ó, tenham muitos filhos. Ele disse para Adão e Eva que essa ordem se estende a todos os casais de hoje, de todos os tempos. Tenham muitos filhos. Isso está em Gênesis 1, 27 e 28. Depois deu uma ordem para Adão e Eva e a todos os casais em todos os tempos. Gênesis 2, 22, 24, e diz, e assim o casamento e a família instituídos por Deus. É assim, homem e mulher. Qualquer coisa, qualquer união contrária a esta ordem de Deus é total aberração. É totalmente contrário a Deus e o plano dele de felicidade para a humanidade. Tudo contrário. Não se enganem. Deus preparou tudo perfeito para nós. E não dá a nós, a nenhum ser humano, ainda mais as pessoas que estão longe dele, a mudar esta ordem que ele instituiu. Ninguém tem esse direito. Quem faz isso vai sofrer as consequências muito fortes por tentar mudar o que Deus planejou e ainda levar muita gente a fazer o mesmo, não é? E observem. Pode seguir. É assim que Deus instituiu a família. Pode ir mais para frente um pouquinho. Pode seguir. Então, não, pode voltar mais um pouquinho, meu irmão, desculpa. Assim, só o homem casando com uma mulher, amados, só o homem casando com uma mulher pode se cumprir esta bênção e essa ordem, não é? Ele disse, tenham muitos filhos.
é só homem e mulher que vai ter muito filho, vai conseguir essa bênção, não é? Ele disse, enchei a terra e multiplicai-vos. E só vai se cumprir a ordem também se o homem casar com uma mulher, certo? Por isso, quando Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, ele criou a mulher. Alguns não sabem, mas lá em Gênesis, Deus, da criação, ele criou tudo, e aí ele criou o galo e a galinha, o porco e a porca, o cavalo e a égua, o bode e a cabra. Foi assim, viu, crianças? Que Deus criou. Ele criou o macho e a fêmea, que era para os dois se unirem e se casarem. O animal também casa. Quando está se acasalando é porque casou, viu? Aí, para os animais também se acasalarem e terem filhos. E Deus olhou e já tinha todos os animais tinham a sua, todos os machos tinham a sua fêmea. E Deus olhou para Adão, que ele criou, que ele havia criado, o homem parecido com ele, e disse: Adão não tem uma fêmea para ele. Deus disse: puxa, não é bom que o homem fique só. Ele sozinho, ele fica incompleto, não é? Então Deus diz: eu vou fazer para ele uma mulher, uma auxiliadora. E fez o ser maravilhoso que é a mulher, para casar com o homem, certo? Esse foi o plano maravilhoso de Deus para nós, a humanidade. Muito bem? Então, nós podemos ver que é assim o casamento e a família instituídos por Deus. É assim, o homem casando com uma mulher e tendo muitos filhos. Só o homem casando com uma mulher para se cumprir esta bênção. Pode seguir. Hoje, mais do que nos tempos de Noé, nos tempos de Sodoma e Gomorra, a maioria das pessoas, preste bem atenção com essa declaração, a maioria das pessoas, dos casais, pessoas, casais e famílias estão vivendo o oposto desse plano de Deus. O contrário do que Deus idealizou para cada pessoa. Infelizmente. E o resultado, vamos ver lá? Pode seguir. Então, agora eu quero que você leia comigo, tá bom? Vamos lá? Esta é a principal razão de toda dor, desespero, conflitos, brigas, separações, mortes e etc. A rebelião, o desrespeito, a desobediência às leis de Deus, criadas para o nosso bem, para a nossa realização e felicidade completa. Então, é por isso que o mundo está como está. É por isso que há tanto desespero nos casamentos, nas famílias, pessoas se suicidando, todo dia são milhares, mas não só adultos, mas a partir de crianças têm feito isso, porque o povo se distancia de Deus e das suas leis e tentam viver do jeito que querem. Quer ver? Pode seguir, meu irmão. Pessoas, casais e famílias vivem em total desconstrução. Total desconstrução. Deus construiu tudo bonitinho, como manda o figurino, para a nossa felicidade. Mas nós desconstruímos. Então, por isso, as pessoas estão fraturadas, viu, gente? Fraturadas. Já pensou uma perna fraturada, como é que é? Pois as pessoas hoje estão com a mente, o coração e o corpo, os relacionamentos fraturados. Infelizmente.
As pessoas estão infelizes, caminhando a passos largos para o fim terrível. Porque longe de Deus, pessoa, casal, família, longe de Deus é caixão. Pode até ficar bem um pouquinho, aparentemente, mas no final é derrota completa. Então, veja algumas imagens do que está acontecendo atualmente, que tem acontecido e está acontecendo, só algumas, porque a coisa está muito pior, tá bom? Pode seguir. Olha só aí. São algumas imagens do que está acontecendo atualmente. Dá para vocês verem, não dá? Lerem direitinho? Então, isso infelizmente está acontecendo, tem acontecido, está acontecendo. Pode seguir. Certo? A gente vê essa tristeza do que está acontecendo também. Pode seguir. Está vendo? O feminismo tem tomado de conta também. As pessoas, quando começam a decair dos planos de Deus, saem. Tudo desanda. E assim vai acontecendo, tá bom? Então, vamos seguir, pode seguir. A lei da palmada aí, ó, está vendo que já passou, isso aí foi em 1969, 2009 também, né? Não pode, os pais não podem bater nos filhos. A lei lá, por quê? Eles dizem que os pais não podem bater, que é para crescer rebelde, delinquente, bandido, e aí a polícia, ó, não bate com amor, ela espanca, não é? Não é assim que eles fazem? Os pais não podem bater, quer dizer, não podem disciplinar, porque pai e mãe que age da maneira correta, porque tem pai que age de uma maneira também incorreta, ao invés de bater com sabedoria, faz espancar, está errado. Mas a polícia lá, ela nunca disciplina, ela faz espancar, até matar, não é verdade? Então, essa lei da palmada, essas coisas, é tudo contrário à vontade de Deus, certo? Porque são feitas por homens e mulheres que não temem a Deus, certo? Continuando aí, meu irmão, olha aí, ó. Já se foi do tempo. Antigamente, o que acontecia? A família se reunia e fazia assim, ó. Se ajoelhavam, oravam juntos, liam a Bíblia e oravam juntos. Não era assim antigamente? Agora, o que acontece? Olha aí o mau uso da internet. Quando a família está reunida, o que fazem? Cada um no seu celular, no seu computador. É incrível, às vezes a gente vê assim... convida a família para se reunir, para comer juntos. Se não tiver cuidado, se tiver uma pessoa idosa ali no meio, não, o idosinho fica ali do ladinho e cada um dos netos, dos filhos, genros, nora, cada um no seu celular. É uma coisa sem noção. E as pessoas parece que estão dopadas, parece que não percebem isso. Estão alienados não estão notando o mal, o abismo em que estão. E ainda acham que está numa boa, que está muito atualizado, não, quem não está fazendo isso está atrasado, né? Pode seguir. A pornografia hoje tem dominado mais do que nunca. Já há muitos anos ela domina. Mas mais do que nunca ela tem dominado mentes e corações, não só de pessoas não evangélicas, não cristãs, mas infelizmente até de cristãos. Que trocam a palavra de Deus,
coisas de Deus pela pornografia, que é um mal que tem levado muita gente para o inferno, para o abismo, para a infelicidade completa, certo? Muito bem, pode seguir. Hoje também, infelizmente, está aí a ideologia de gênero. É algo satanista. É do quinto dos infernos. O inimigo, irmãos, ele odeia o ser humano. Satanás odeia o ser humano. Sabe por quê? Satanás, ele era um anjo. Era um dos anjos de uma posição mais elevada lá no céu. Ele era lindo, ele era o líder do louvor, ele era um anjo muito especial. Mas ele era tão importante e a sede de poder subiu ao coração dele e ele desejou não só ser igual a Deus, tão grande quanto Deus, mas ele desejou ser maior do que Deus. E ele, não contente em ser só ele desse jeito, ele fez a cabeça de 1/3 de anjos lá no céu. Ele fez a cabeça de 1/3 de anjos. A terceira parte, gente. Todos se corromperam junto com Lúcifer. E, por isso, ele foi expulso do céu para a terra, foi jogado aqui na terra. Isso antes da criação do mundo aqui na terra, viu, gente? Mas ele foi jogado para lá, para cá. Ele com os anjos caídos, que nem ele. E esses anjos se tornaram demônios. São os demônios que se multiplicam assustadoramente. E Deus criou o jardim do Éden, criou tudo, criou Adão, parecido com a Trindade, não foi? Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, Deus criou o homem parecido com ele, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, certo? Criou o homem assim. Olha para você e saiba, você é parecido com Deus. Aí, depois ele criou a mulher, beleza. O que Satanás fez? Olha, Satanás, ele era um anjo, mas não era parecido com Deus. Foi criado os anjos, os seres celestiais. Mas Deus criou o ser humano parecido com ele. Satanás vendo aquilo. Né? Pois eu vou contaminar a fonte, a matriz. E o que ele fez? Fez com que foi tentar Eva. Eva caiu no pecado e levou o marido também a cair, que Adão foi um fraco aí, né? Que Adão devia ter sido firme e forte quando a mulher veio oferecer para ele o fruto que ele sabia que Deus já tinha dado ordem que não era para comer. Adão não tinha que ter caído na de Eva. Adão tinha que ter dito, minha filha, não, você não podia ter feito isso. Não, olha, ele deveria ter sido firme, mas não. Aí, a mulher que tu me destes, me fez cair. Então, ainda botou a culpa em Deus. Se Deus não tivesse criado uma mulher, ele não tinha caído. Que tal? Então, gente, o inimigo, desde ele já tinha inveja de Deus lá no céu. Foi jogado na terra. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Ele disse, eu vou acabar com esse plano de Deus aí. E fez, e realmente estragou. Só que Deus não desistiu de nós. E criou um novo plano, né?
Aí, quando foi com Noé, destruiu o mundo, que se corrompeu todo, e da família de Noé veio uma nova geração, que infelizmente também se corrompeu, não é? E Sodoma e Gomorra, que também se corrompeu. E hoje o mundo está novamente, mais do que nunca, corrompido. E a ideologia de gênero é algo do diabo. É satanista, é plano maldito do diabo para destruir o ser humano, para destruir o casamento, destruir a família, destruir a igreja. Tá bom? Então, vamos em frente. Vamos em frente. Agora eu quero que você responda sinceramente essa pergunta. Como está você? Não me responda audivelmente, só pense, avalie. Como está você, seu casamento e sua família? Primeiro pense em você. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida? Entre você e Deus. Como está seu casamento? Está um casamento andando segundo os planos de Deus? E sua família? Como está? Então, por isto, por que estou fazendo essa pergunta? Porque nós queremos convidar você, pode seguir, convidar você a desenvolver um programa diário de intimidade com Deus, tá? Porque não importa como você esteja, não importa. Se você está bem, se você está mal, não importa. Deus trouxe você aqui hoje. E o fato de Deus ter trazido você hoje é porque Ele quer que você comece hoje a reescrever a sua história. História sua, do seu casamento e da sua família em especial. Porque Deus deu uma família para você e Ele vai pedir conta dessa família para você. Do jeito que Deus, quando Moisés saiu das águas lá, a filha de Faraó mandou tirar Moisés das águas. Ela deu o nome para o menino de Moisés. E quando a Miriam trouxe a Joquebede, a mãe, ela entregou o menino para Joquebede, a própria mãe, tudo Deus. A mão de Deus estava ali, conduzindo tudo. E ela disse para Joquebede, ele disse, leva este menino e cria-mo, que significa cria-o para mim. Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. Isso está em Êxodo 2. Então, Deus, quando deu um filho para nós, quando nos dá cada filho, Deus está dizendo para nós, leva este menino e cria-o para mim. Deus nos dá filhos para criar para Ele. Agora, se você for rebelde, não der atenção ao que Deus diz e achar que sabe mais do que Deus, você não diz isso, mas a sua vida mostra se você teme a Deus ou não. A maneira de você criar seus filhos mostra o tamanho do seu temor a Deus e a palavra dele. Então, se você lá no seu coração, você eu acho que se eu fizer desse jeito vai dar certo. E não seguir os planos de Deus descritos na palavra dele, você pode fazer isso. Só que você, seu casamento e sua família serão destruídos. É natural a queda, certo? Então, hoje, Deus, que sabe como está você pessoalmente, sabe como está a sua quer ajudar você a melhorar, a mudar, a recomeçar. E nós vamos compartilhar com você a maneira como nós criamos a nossa família, com base na palavra de Deus, certo? Nós fizemos assim e nós não temos nenhuma dúvida que
a razão de termos uma família tão abençoada, um casamento e uma família e ministério tão abençoados, o mérito não é nosso. É que nós nos submetemos aos conselhos de Deus na sua palavra. E aí, deu certinho e dá certo. Todo mundo que faz dá certo. Então, a gente passa para você como que uma receita que nós colocamos o nome de As 7 Chaves, tá bom? O tema do programa que nós vamos apresentar para vocês é Eu e a Minha Família Mais Que Vencedores. Este é um programa composto de 7 chaves da intimidade com Deus, que, se usadas cada dia, abrirão todas as portas da vida. Vamos vê-las, tá bom? Então, vamos ver a primeira chave. A primeira chave, a sigla é a chave do TQSD. TQSD significa tempo de qualidade a sós com Deus. Tempo de qualidade a sós com Deus. Essa é a chave mestra. Certo? Pode seguir. Essa é a chave mestra. Sabe por quê? Ela abre todas as portas da sua vida. Você tem encontrado portas fechadas na sua vida? Quantas vezes você, na sua vida pessoal, você, puxa vida, parece que está tudo errado comigo. Meu Deus, está dando tudo errado, as portas tudo fechadas. Às vezes é no casamento, às vezes é na vida sentimental, na vida emocional, na vida familiar, na vida profissional. Está tudo que é porta fechada. Você quer que essas portas sejam abertas? Pois esta é a chave mestra que abre todas as portas da vida para você pessoalmente. É o seu encontro cada dia com Deus. Não estou falando daquele tempinho, daquela oração rotineira que você faz. Às vezes, quando você acorda de manhã, você diz, Deus, obrigada por esse dia, e já sai correndo para preparar café, para arrumar menino para ir para a escola, para ir para o trabalho, é aquela agonia. Não, isso aí não é tempo de qualidade, isso é uma oração, muitas vezes até mecânica. Não é isso. Nem estou falando também daquela oração no final da noite, quando você vai dormir, que você está só o caco, né? Você está que não aguenta mais. Que nem eu, ontem, quando eu cheguei em casa, estava com meus pés tão doloridos, que eu fiquei 2 horas em pé. E eu cheguei, a irmã Elza, o Francinaldo lá, o Francinaldo é o filhão do coração ali, viu? Aí, o Francinaldo pegou uma bacia lá, colocou água, gelo, sal e vinagre, que diz que é bom para relaxar, né? Aí botei meus pés, ai meu Deus, que coisa gostosa. Eu estava morta, mas eu não deixei para ter o tempo com Deus quando eu voltasse ontem à noite, sabe por quê? Porque eu já sabia que quando eu voltasse ontem à noite eu estaria morta de cansada. Então eu ia dar só o resto de mim para Deus, da minha atenção. Então o que a gente faz? Nós fazemos isso há 40 anos. Nós levantamos às 5 horas da manhã, que eu vou já falar depois, mas a gente faz isso para orar os dois, um com o outro e um pelo outro. E outra coisa que a gente faz é o da segunda chave. A primeira coisa é o seu tempo de qualidade. É um tempo que você separa para você entrar na sala do trono e conversar com Deus. Tá bom? Conversar com Deus. Só você e Deus. Aí você ouve Deus através da palavra. Você lê a palavra. Quando você está lendo a Bíblia,
é Deus que está falando com você. E quando você está orando, é você que está falando com Ele. Isso aí, só você e Deus, sem interrupção de ninguém. Isso é seu tempo de qualidade, que você deve passar no mínimo 30 minutos por dia. No mínimo. Certo? A gente, quando está com a pessoa amada, a gente quer não passar só 30 minutos, a gente quer passar 1 hora, 2, 3, não é? Então, com Deus tem que ser assim também. Então, pode seguir, meu irmão. De preferência, antes de sair para o corre-corre, primeiro que tudo, buscai em primeiro lugar, vamos repetir esse versículo juntos? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Certo? Então, isso está em Provérbios, isso está em Mateus 6,33. Então, você pode fazer isso antes de tudo, buscar primeiro. Quando diz primeiro, é primeiro. Primeiro é primeiro, não é segundo, não. Certo? Não é a segunda coisa, é a primeira coisa. Esse é o ideal. É claro que nem sempre você vai conseguir, mas lute por isso, tá bom? Muito bem, vamos para, então, a segunda chave. Segunda chave. Muito bem. A segunda chave é TQDC. O que significa isso? Vamos ler juntos? Tempo de qualidade com Deus e o cônjuge. Você sabia que para você ter um casamento feliz de verdade, você precisa ter um tempo com Deus e seu cônjuge todo dia? Muitos casamentos são ruins, tristes e chegam a separar, se odiar, porque não dedicam tempo para os dois buscarem a Deus juntos. Então, você ter o seu tempo de qualidade com Deus. Vamos seguir aí? Não tem nada depois dessa terceira chave, não? Dessa segunda? Segunda chave, não tem. Esta chave deve ser usada todos os dias. Ela abre a porta e com sua família, abra a porta e entre com sua família. Isso é da terceira chave. Na sala do trono, certo? Lendo a Bíblia, lendo a Bíblia com ela. Isso, amados. Isso aí já está falando da terceira chave, né? Da segunda mesmo. Então, segunda é você e seu cônjuge, todo dia. Nós fazemos isso, atualmente, nós fazemos assim. Nós levantamos às 5 horas da manhã, a gente ora os dois. Isso a vida toda, juntos. A gente faz isso. E depois, na hora do café, a gente levanta. Aí, na hora do café, eu vou preparar. O amor, às vezes, começa a preparar e eu completo. Enquanto eu estou completando as coisas do café, ele está colocando a mesa, servindo a mesa. Aí, terminamos de servir a mesa, eu estou com tudo pronto. Aí, sentamos à mesa e começamos a tomar o café e ele liga. Nós temos baixado o aplicativo já há alguns anos, aquele aplicativo YouVersion, que é um aplicativo de leitura da Bíblia fantástico. E nós gostamos muito da versão da NVI, que é a nova versão internacional, ou da linguagem de hoje, que é a linguagem mais clara, popular, já diz, é na linguagem de hoje, a linguagem que as pessoas de hoje entendem. Até as crianças entendem quando você lê nessa tradução. Então, o que a gente faz? A gente está tomando café, está ligando, e mesmo quando tem visitas lá em casa, quando os filhos, quando netos estão lá, a gente liga e agora nós vamos tomar café ouvindo a palavra. Gente, é fantástico. Muito bom mesmo.
Quando termina, nós terminamos o café e eu e o amor, isso é o normal, todo dia. Eu e o amor sentamos no sofá e aí nós vamos orar, ver o que Deus nos falou através da leitura. E a gente vai e comenta e aí depois a gente ora. Ora pelo que Deus nos falou, para Deus nos ajudar a obedecer. E também ora pelas nossas necessidades, dos filhos, dos amigos, da igreja, dos casais que a gente acompanha e etc. Bem, aí depois disso, o que acontece? Isso atualmente. Aí nós vamos ter o nosso tempo a sós com Deus. Eu vou para o meu escritório e eu vou ler. Lá nós usamos a maratona bíblica. Essa maratona que o amor... Você começou aqui? Aqui em Presidente Dutra, parece-me. Eu sei que lá na convenção ele instituiu a maratona bíblica do campo, para todas as igrejas da convenção. E lá a gente tem também essa maratona. O amor dividiu a Bíblia toda, os capítulos para ser lidos no dia, para lermos a Bíblia toda em um ano. Então tem o capítulo do dia. Os capítulos do dia. E aí a gente lê, ouve lá o capítulo do dia no café. Já ouviu uma vez. Já ouvimos lá no café a maratona bíblica. Aí, e o capítulo do dia do livro de Provérbios também, que a gente lê Provérbios desde que casamos. Os meninos, eles sabem quase que Provérbios de cor, porque a gente lia todo dia com eles e depois que eles casaram, a gente continua, nós fazemos isso. Lê no café, juntos o casal, e depois, no tempo a sós com Deus, cada um também faz isso. Aí é que eu vou ler, e ele também, mesmo com a limitação da fala dele, mas ele liga o aplicativo ou bota lá no computador e ele vai ouvindo novamente, e vai marcando, colorindo lá os versículos que chamou a atenção. E assim nós temos nosso TQSD hoje. Antes a gente tinha antes do corre-corre e agora que estamos aposentados, tem mais tempo, então a gente está fazendo assim. E é assim que funciona, meus amados, é assim, tá bom? Então vamos correr. O que mais? Estamos agora na... Pode seguir. Terceira chave. Terceira chave, TQDF. Vamos ler juntos? Tempo de qualidade com Deus e a família. Este é o tempo, o antigo culto doméstico que a gente falava, que hoje quase ninguém mais faz. Pois sabiam de uma coisa? Nós nunca paramos de fazer. Mesmo com o corre-corre da vida. Lá em Brasília, a nossa rotina de trabalho era muito intensa. A gente acordava 5 horas da manhã para orar juntos, depois 6 horas da manhã tinha oração matutina na igreja. Saía da igreja, era de 6 às 7, a gente saía da igreja 7h30, por aí. Aí voltava para casa, preparava o café e tomava, e aí emendava. E até à noite, 11, meia-noite. É muito raro o dia, e até hoje ainda faz isso. Muito raro o dia que a gente durma antes de meia-noite. Então, era uma rotina muito grande, mas a gente não deixava de ter o tempo com os filhos, de ler a palavra, ler a palavra com os filhos, porque é ela que faz com que seus filhos se mantenham nos caminhos do Senhor. Você e seus filhos. Como Deus diz lá em Deuteronômio 4:9. Ele diz: ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e falarás dela em tua casa, ao levantar, sentado, andando pelo caminho, ao deitar, bota na testa, nos braços,
Foi assim que Deus ensinou, não foi? A maneira de inculcar a palavra. E ele diz, para que Deus deu essa ordem? Para que tudo te vá bem, contigo e tua família. Então, se você, amado, quer que sua família vá bem, que você, seu casamento, sua família vá bem, você precisa obedecer essa ordem. Se não obedecer, vai dar tudo errado. Porque o mundo, o diabo, o mundo se encarrega de desvirtuar tudo. E muitos pais hoje não têm feito isso. Não dão tempo para ler a palavra com o cônjuge, nem com a família, nem sozinhos. E os filhos vivem sendo levados a fazer o que os colegas do colégio mandam, influenciam, fazem o que a internet diz, as redes sociais. A maioria das famílias hoje vivem levadas, controladas, influenciadas e fazendo o que o inimigo tem usado na internet, nas redes sociais, tudinho. Mas não tem tempo para a palavra, não é, pastor? Não tem tempo para a palavra. Quando chega em casa, liga a televisão, ou um vai para o computador, ou vão responder as mensagens dos colegas, e não tem tempo. Não tem tempo. E isso agora é uma palavra para os homens. Olha, homens, essa palavra que Deus deu, lá em Deuteronômio 4, ele se dirigiu aos homens, aos chefes de família. É como se ele dissesse assim, quando ele disse, ouve, ó Israel. Israel era era o Jacó que recebeu o nome de Israel, não é? Da nação de Israel. Ele disse, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Ele está dizendo isso aos homens. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Não é só 10% do coração, não. É todo, 100%. Todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. E estas palavras que hoje te ordeno, olha, ele se dirigindo ao homem. E estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Então, primeiro tem que estar no coração do homem. E ele diz, e tu, o homem, as inculcarás. Inculcar é como que abrir a cabeça e meter lá dentro, colocar lá dentro. E tu as inculcarás a teus filhos. Aí ele diz, ele ensina como é que inculca. Então, homem, assuma seu papel. Se você não fez isso até hoje, e você quer que sua família seja mais do que vencedora, então passe a fazer. Não se omita, porque o pecado da omissão traz maldição para você, para seu casamento e para sua família, para seus filhos. O pecado da omissão. Adão se omitiu lá no Jardim do Éden a fazer o que era certo. Muitos homens dizem, não, mulher, isso aí é contigo. Tu que vai ler a Bíblia. E em muitas casas, a mulher que chama para ler a Bíblia com os filhos. E o homem fica fazendo outra coisa, está dando um mau testemunho. É você, Deus vai pedir conta de cada homem. É você que tem que conduzir sua família aos pés de Deus. Por isso é você que diz, olha, meu filho, a partir de hoje, nós vamos ler a Bíblia todos os dias. Aconteça o que acontecer. Quando a gente estava na correria lá, o amor diz, olha, nós vamos... Desde criança fazia, não era depois de jovens e adultos que a gente não ia mais fazer. Aí o amor dizia, olha, nós vamos ter o nosso tempo. Quando não dava tempo para ler no café, lia no almoço. Quando não dava tempo para ler no almoço, que à medida que vão crescendo e vão trabalhando, cada um tem os horários, né? Aí era quando todo mundo chegava à noite para se reunir para dormir. Aí, mas tinha que ler, nem que fosse 2 horas da manhã, a gente tinha que ler. Isso é legalismo, isso é... Como é que é? Que a gente às vezes diz? Isso é radicalismo, sei lá. Sim,
mas é melhor você ser radical com as coisas de Deus do que ser omisso, do que ser desobediente. Não é? Certo? Vamos para a outra chave. A quarta chave. A quarta chave é a chave, vamos ler juntos. A chave da confiança e dependência de Deus, mesmo nas provações. Esta é outra coisa que nós aprendemos a fazer. Agora, só voltando um pouquinho, essas 3 primeiras chaves que foram lidas, que é o TQSD, que é o tempo de qualidade a sós com Deus, TQDC, que é o tempo de qualidade com Deus e o cônjuge, e o TQDF, tempo de qualidade com Deus e a família, essas 3 chaves são as principais, certo? Isso aí é a principal. E a principal das principais é o TQSD, que é você e Deus. Porque se você obedecer, se você usar a primeira chave, esse tempo de qualidade com Deus vai lhe dar força para usar a segunda chave com seu cônjuge. Se você está usando a primeira e a segunda chave, Deus vai lhe dar graça e força para usar a terceira chave com seus filhos, com sua família, para criar seus filhos no temor do Senhor. E aí sua família vai ser mais do que vencedora. Sem essas 3 chaves, é difícil, viu? A vida se torna mais difícil. Então, a quarta chave é agora da dependência de Deus, mesmo nas provações. Porque muitas vezes a gente está tudo bem, mas quando chega uma provação, a gente cai fora dos caminhos do Senhor. Muita gente se afasta de Deus. Não faça isso. Fique firme em Deus, mesmo na hora das lutas, das provações. A gente experimentou isso com as várias doenças que o Amor teve lá em Brasília. O Amor foi curado de 5 doenças incuráveis. Foram momentos de muita prova, mas nós, quanto mais prova chegava, quanto mais a doença era incurável, mais perto de Deus a gente ficou. E por isso Deus nos deu vitória e Deus curou o Amor de todas as doenças incuráveis. Ele foi curado de nevralgia do trigêmeo, que é uma doença autoimune incurável, que nós temos 3 nervos aqui no cérebro, que quando eles topam no outro, eles dão tipo um curto-circuito, e a pessoa sente uma dor alucinante aqui, no rosto. E o Amor passou 2 anos com isso. E ele tomou o remédio por muito tempo, que era muito forte para a dor, que só passava com esse remédio. Aí ele deu uma alergia, que ele passou 18 dias internado, empolado dos pés até aqui o pescoço, até aqui. Deus não permitiu que empolasse aqui, porque tapava o glote, né? Não tem um negócio aqui que se tapar a pessoa morre, fica... Então, Deus controla tudo. E depois de sair de lá, ele ficou tomando outro remédio mais leve, mas ele ficou tão fraco que ele não conseguia assinar um cheque, não tinha firmeza na mão. E aí ele foi num especialista, que tinha terminado de fazer uma especialização nos Estados Unidos. Aí ele disse, olha, pastor Simval, essa doença sua não tem cura. Se o senhor quiser, eu agora mesmo ali no Hospital Santa Lúcia faço o procedimento no Senhor. Só tem 2 maneiras de melhorar um pouquinho, mas não tem cura. Eu posso abrir sua cabeça e colocar tipo uma esponja entre um nervo e outro. Vai imaginar abrir a cabeça? Olha o perigo. Aí, se é outra maneira, fazer uma punção. Mas, mesmo essa punção, é possível que fique paralisado o lado do seu rosto, esse lado do seu rosto. E não resolve o problema. Com 4, 5 anos, volta tudo de novo. Aí ele disse, o que o senhor quer? Vamos lá, ali na sala de cirurgia, para mim fazer esse procedimento? Aí o Amor disse, não, doutor, eu vou orar mais. E aí saiu de lá. Ele fez uma coisa que não se deve fazer, mas ele fez pela fé e Deus teve misericórdia dele.
Ele foi, chegou em casa, jogou todos os remédios fora. Meu Deus, que não deve, que não pode parar de vez assim também, porque pode dar outros problemas. Ele jogou tudo fora, e aí ele foi e ficou só orando. Orando, 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 jejuando, orando, 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 jejuando, pedindo que Deus o libertasse daquela enfermidade. E as dores, meu irmão, diz que é igual a dor de um infarto, de tão grande que é a dor que dá aqui no rosto. Chega, a pessoa fica paralisada, não consegue nem falar na hora que vem a dor. E ele tinha assim umas 10 ou mais crises por dia. Mas ele não tomou remédio, era só oração. E Deus curou. 1 mês e meio, ele foi curado totalmente. Deus é mais, amém? Aleluia! Ele foi curado totalmente e nunca mais voltou. É com mais de 15 anos isso. Com mais de 15 anos. Viu? Esse é o nosso Deus. E ao invés de se afastar de Deus, a gente se aproxima mais de Deus na prova, viu, irmão? Tá bom? Vamos para a chave seguinte, estamos indo para o fim, vamos lá? Chave seguinte é a quinta. Vamos ler juntos? A chave da oração por tudo e na madrugada. Essa é uma outra chave que você deve fazer. Nós fazemos isso. Nós usamos muito essa chave, sabe como? Além de usar das 5 da manhã, a gente usou também muito quando o amor teve granulomatose de Wegener, que é um tipo de vasculite rara que em 1 milhão de pessoas dá em 8. E o amor foi premiado com essa doença. Deus tem dado a doença dele forte, viu? Aí, ele passou 2 anos sem descobrir o que era a causa. Os médicos tudo passavam remédio para artrite reumatoide. E não era. Aí, isso foi há 12 anos atrás. Aí, nós pagamos uma consulta, olha, há 12 anos atrás, tinha um especialista, bambambam lá em Brasília, um reumatologista, e nós fomos nele. A consulta dele, há 12 anos atrás, era R$500. Que tal? Mas nós somos, porque ninguém descobria, e ele sentindo dores e fraqueza. Essa doença é uma doença, inflamação dos nervos. Tinha dia que ele estava dirigindo e a mão começava a inchar, que ele não conseguia nem segurar o volante direito. Meu Deus, como é que pode? Aí fomos. Aí esse bambambam lá disse, olha, eu não tenho certeza, mas eu acho, a primeira consulta, o cara era bom mesmo, viu? Primeira consulta, ele disse, eu acho que o que o senhor tem é granulomatose de Wegener. Mas eu não tenho certeza, então eu vou fazer alguns exames. Isso foi mais ou menos em dezembro de 2011. Quando foi em abril de 2012, um último exame que ele pediu lá, aí diagnosticou granulomatose de Wegener. Aí ele passou, aí a gente parou de ir com ele, descobriu, fomos para outro reumatologista, que a consulta era só 150 na época. Aí, quando chegamos lá nesse reumatologista, que ele era meio doidão, aí ele, quando viu o amor e viu o laudo lá, ele disse, eu não sei como é que o senhor está vivo ainda. Eu digo, está doido. Eu digo, doutor, sabe por que ele está vivo? Porque nós queremos um Deus vivo, viu? O Deus Todo-Poderoso. Ele disse, eu não sei como é que o senhor está vivo ainda. O senhor está fazendo tudo errado. Eu digo, nós estamos fazendo o que os médicos têm mandado. Aí ele disse, olha, essa sua doença é uma doença autoimune que mata em 1 mês e é pior do que câncer. Aí eu digo, misericórdia. Aí ele disse, você tem que fazer essa medicação aqui. Ele tomou alguns meses, uma medicação muito forte, tipo coisa para câncer mesmo, né? Gente, sabe o que a gente fez? A gente passou a orar na madrugada. Olha, nós fomos de férias. Pessoal, a igreja dizia, não, pastor, o senhor deve ser porque o senhor está muito cansado, que o senhor trabalha demais. Nos mandou para Fortaleza passar férias em agosto de 2012. Agosto de 2012. E nós fomos. Gente, nós fomos passar
15 dias de férias em Fortaleza, Ceará. Nós, os 4 primeiros dias, nós saímos, fomos à praia, no Mercado Central, maravilhoso, né, para fazer compra. Aí, os 10 outros dias, nós passamos direto no apartamento. E ele morrendo de dores. Dores. Era assim, oração e jejum direto lá, não foi? Aí a gente voltou, chegamos em Brasília, voltamos para Brasília, de Fortaleza, no dia 1º, foi 2 de setembro. Eu fui direto para uma reunião da União Feminina, lá do campo, do DF, e ele foi, o meu genro levou ele para casa, ele foi para o hospital, direto para o hospital. Tão grandes eram as crises nele. Aí, sabe o que a gente começou lá em Fortaleza, a gente orar na madrugada. A dor dele só passava com oração. Não tinha remédio, só passava com oração. Foi o tempo que eu mais orei, que eu mais jejuei, que eu mais ungi. Era assim. E aí, nós desenvolvemos a prática da oração na madrugada. Isso, quando foi em julho que esse médico nos atendeu, quando foi em novembro do mesmo ano, a gente fez um culto de ação de graça, agradecendo pela cura dele. Ele não estava curado ainda, mas a gente já fez um culto agradecendo pela cura. Deus vai curar, Deus está no controle e tudo. Gente, isso foi em novembro. Quando foi em dezembro, ele estava curado, para a glória de Deus. Oração e palavra, declarando oração e palavra. Isso é o que a gente tem que fazer, irmãos. É pessoa, casal, família, tem que fazer isso. Veio a aprovação, ore. Está sentindo, mandou, ore. Até teve, aqui em Presidente Dutra, nós tivemos uma missionária, essa seminarista que vem, não sei quem lembra, da Raula. Alguém aqui lembra da Raula? Estelito lembrou, né? A irmã Maria de Jesus lembrou, viu? Teve uma seminarista aqui, que ela chegava aqui, aí ela sentia dor de cabeça e dizia, vamos ali comprar o remédio. Vamos orar, irmã, primeiro. Aí, ela sentiu outra coisa, vamos orar. Ela diz, meu Deus, vocês aqui oram por tudo. Toda coisa é só oração. Pois a oração tem poder. E foi a arma que Deus deixou para a gente lutar contra todas as setas do inimigo, contra tudo e contra todos, não é? Então, a gente desenvolveu mais a oração na madrugada. Então, faça isso. Ore na madrugada. Deus vai te atender. A quinta chave já é essa. A sexta. Estamos terminando, amados. E essa chave aqui é que eu falei que ontem, para os casais, que deve ser usada. Essa aqui eu só vou ler, porque ela está autoexplicativa. A sexta chave, vamos ler juntos? A chave da remoção das traves, pecados. Significa admitir, arrepender, pedir perdão e perdoar. Pode seguir? Esta chave deve ser usada sempre. Deve ser usada sempre, certo? Em todos os relacionamentos, a começar por nós dois, depois filhos e etc. Ok? Pode seguir. Só com o uso dessa chave curamos as feridas do coração. Se não usamos, as feridas infeccionam. As feridas que a gente causou no outro vão infeccionar e as feridas que os outros causarem em nós vai ser infeccionada também, tá bom? Então, nós temos que remover. Como usar essa chave? Quando vocês tiverem a apostila, isso está bem detalhado na apostila também, tá bom? E ontem, no folder que eu dei, que nós entregamos, tem explicado também essa chave, como usar, tá certo? Tá bom? Ensina direitinho como vocês devem ler, pode seguir, vocês devem ler Mateus 7, e lá Deus diz o que a gente tem que fazer, e nós ensinamos como você usar essa chave da remoção das traves. Tá legal? Vocês podem fazer isso. O pastor pode mandar hoje mesmo
em PDF para vocês e vocês podem aprender a usar, tá bom? Vamos passar para a próxima chave. Agora é a 7ª, né? É a 7ª? Vamos pular aí, vamos pular essa maneira de usar, porque vocês vão ter e vamos falar na última. A 7ª chave A. Vamos ler juntos? Essa é a chave da obediência às ordens de amar a Deus e inculcar sua palavra nos filhos, certo? Essa é uma chave fundamental para cada casal, para cada família. E aí vocês podem perguntar, pode seguir, meu irmão. Não, então faltou uma coisa aqui. A nota de obediência. Olha só, vou pedir que os homens leiam comigo essa nota de obediência, de temor e obediência. Vamos lá, homens. A leitura, a prática e o ensino da palavra foi o ponto alto da nossa vida e ministério. Há 32 anos, o pastor Simval instituiu a leitura da Bíblia toda no ano para todas as igrejas da convenção, a maratona bíblica. Seguindo, e você pode perguntar, mas por que tanta Bíblia por dia? Não é Bíblia demais, não? Vocês não estão ficando fanáticos, não? Sabe por que a gente... É tanta Bíblia que a gente viveu esses anos todos? Sabe por quê? Porque logo que nós casamos, nós descobrimos que o uso dessas 7 chaves e a prática diária da Bíblia que determinavam a qualidade de vida, nossa qualidade de vida. Nós não queríamos uma vida qualquer. Primeiro, nós não queríamos um casamento qualquer. Nós não queríamos viver um casal brigando de qualquer jeito. A gente queria um casamento com qualidade. A gente não queria uma família dividida, cheia de confusão, desestruturada. A gente queria uma família feliz, estruturada. A gente não queria um ministério de qualquer jeito também. Queria tudo muito abençoado. Então, descobrimos que para ter esse tipo de vida, tinha que ser baseado na palavra, lendo, ouvindo e vivendo. Porque ler e ouvir só não é suficiente. É como a casa construída, a família construída sobre a areia. Vocês já sabem, não é? Então, por isso, certo? E a 7ª chave B, tem uma 7ª chave B, certo? A 7ª chave B é a chave do amor e fidelidade a Deus, ao cônjuge e à família, mesmo numa geração corrompida, que é a nossa realidade atual. Nós estamos vivendo numa geração corrompida, que cada dia caminha a passos largos para longe de Deus. A segunda vinda de Cristo está próxima, meus amados. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. A igreja está perto de ser arrebatada e a grande tribulação estará sendo instalada e o anticristo vai dominar para depois ser jogado no lago que arde com fogo e enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas até lá, você está com a sua família. Então, se você está com a sua família, você tem que tomar muitas posições diante de Deus e diante deste mundo. Olha só. Pode ir para o próximo slide. Não sejamos cônjuges e pais como Ló, que não protegeu sua família, mas a levou para uma cidade rebelde, depravada, onde predominava o homossexualismo, a abominação contra Deus. E você sabe por que Ló mudou para Sodoma e Gomorra? Apenas pensando nos negócios. Apenas pensando
porque Sodoma e Gomorra era uma cidade próspera, comercialmente falando. Então, ele mudou para lá. Ele não pensou na família, que lá era um lugar, como a minha mãe dizia, um antro de perdição. Ele não pensou nisso, ele só pensou no dinheiro. Se deu mal. Então, pode seguir. Hoje, muitos pais agem assim também, infelizmente. Muitos pais, mesmo sendo servos de Deus, eles e a família têm se deixado levar por toda a influência maléfica da nossa geração. Pode seguir? Característica da geração de Ló. Era uma geração soberba, autossuficiente, insensível, não temia a Deus e praticava abominação diante de Deus. E a geração dos nossos dias? Pode seguir. Aí foi a primeira parada gay. A geração de nossos dias, já depois dessa já teve outras, não foi? Verdadeiras aberrações, insultando e provocando ao Criador, não é? E mesmo assim, tem crentes que ainda apoiam. Eu acho que ele não é crente, não, porque crente verdadeiro que lê a palavra não pode apoiar uma coisa dessa. Não são, não é, pastor? Agora, me lembro do irmão Chiquinho aqui. Irmão Chiquinho, uma vez o irmão Chiquinho estava na feira, quando ele trabalhava na feira, e lá na feira os homens ficam conversando ali, né? Aí uma pessoa lá, colega, disse: rapaz, mas eu tenho raiva desses crentes. Tem tanto crente sem vergonha, por isso que eu não vou ser crente, porque tem muito crente sem vergonha. Aí o irmão Chiquinho veio e disse: alto lá. Ele tem umas tiradas assim, o irmão Chiquinho, viu? Ele disse: alto lá. Não existe crente sem vergonha. Existe sem vergonha dizendo que é crente. Mas é a verdade, que o crente verdadeiro não age desse jeito, não é? Então, meus amados, vamos ver o que é... Tem umas referências. Pode seguir, meu irmão. Vocês depois podem ver, porque o pastor pode mandar para vocês essas referências, para vocês lerem na palavra de Deus como é a geração de nossos dias, para vocês verem, porque muitas vezes a gente nem se informa, tá bom? Nem se informa, e fica um crente que quando chega outro falando besteira, você fica sem saber o que dizer. Então leia a palavra, que é para você poder saber. Pode seguir. Olha só, temer, amar, ser fiel, confiar, continuar firme, olhando confiante para Deus, como fez José de Egito. Do Egito, é isso que você e eu e sua família devem fazer, tá bom? Fazer como fez o rei Josafá, quando ele se viu num momento de desespero, com um exército de 20 mil soldados que vinham contra ele. O rei Josafá ficou apavorado, tremeu, mas ele orou a Deus dizendo: Deus, em nós não há força nenhuma e não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em Ti. Muitas vezes, amados, nós temos vivido isso bem aqui. Tem momentos na vida, na família, no ministério, que a gente não sabe o que fazer. Então você ore: Deus, eu não tenho mais força, não sei mais o que fazer, mas eu continuo olhando para Ti, eu continuo confiando em Ti, e Deus vai te socorrer. Deus é fiel, Deus é justo, tá bom? Pode seguir. Aí, seja como fez Jó. Jó, lembra da história de Jó? Jó, ao perder tudo, ele caiu de joelhos e adorou, dizendo: o Senhor deu. Que mais? O Senhor tomou, e aí? Já pensou, irmãos? Esse Jó era do poder, viu? Ele era do poder. Cara, perder
10 filhos numa noite e toda a riqueza, e ainda assim não dizer, não botar as mãos na cabeça e ficar desesperado mas como é que Deus deixa acontecer uma coisa dessa? Não, diz que Jó caiu de joelhos e adorou. Esse é o crente de verdade. Por isso que Deus teve a coragem de falar de Jó, da fé de Jó, para Satanás. Já pensou? Ai, meu Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude, né? Deus não nos deixe passar por essa situação de Jó, não. Vamos nos poupe, papai do céu. Mas nos dê uma fé viva como a dele, né? Muito bem, pode seguir. Sejamos como Noé, meus irmãos, que mesmo vivendo numa geração corrompida como a nossa, não se contaminou e nem deixou os filhos dele se contaminarem. Tá bom? Noé foi firme. Vamos ver as características da geração de Noé? Vamos ler juntos. Qual eram as características? Maldade, corrupção, violência, incredulidade. Será que está parecida com a nossa? Também, não é? Pois é, mas ele não se desculpou. Porque nós estamos vivendo num mundo difícil, a geração corrompida, eu vou me corromper também, eu vou adulterar também, eu vou aprontar também. Não, Senhor, continue firme no Senhor. Você não é cauda, não, você tem que ser a cabeça, amém? Deus disse que aqueles que temem a Ele, que guardam a palavra dEle, Ele disse que as bênçãos virão, você não vai precisar correr atrás de bênção não, as bênçãos vão correr atrás de você. Deus diz que você será cabeça e não cauda, que você vai emprestar a muitos e não vai tomar emprestados, e todo lugar que você botar a planta do seu pé será seu, para a glória de Deus. E diz que seus filhos, seus netos, a sua descendência será abençoada até a 1000ª geração, aleluia. É nesta fé que nós vivemos, amados. Deuteronômio 28, você pode ler isso. Se atentamente ouvir a Deus e guardar os seus mandamentos, você será abençoado, você e a sua descendência. Você será a família mais abençoada da terra. Nós cremos nisso e nós procuramos viver isso, viu, irmãos? Tá bom? Vamos seguir e encerrar. Olha só, mesmo assim, Noé, mesmo naquela geração louca que ele viveu, foi temente a Deus e salvou não só a sua vida, mas a vida da destruição, da morte, mas toda a sua família. Nota para refletirmos. Como minha família tem sido? Quero que você pense agora. Como sua família tem sido até hoje? Como a de Ló, que foi lá para Sodoma e Gomorra e se corrompeu? Ou como a de Noé, que se manteve firme até o fim? Então, pode seguir. Como podemos receber ajuda para vencermos? Em primeiro lugar, basta você reconhecer o quanto você tem se afastado de Deus e da sua palavra, na condução de sua vida pessoal, do seu casamento e da sua família. Esse é o primeiro passo. Reconhecer. A quem você tem seguido? A Deus ou a internet? Ou os amigos? Vamos lá. Segunda coisa que você tem que fazer para mudar a sua vida a partir de hoje. Basta reconhecer, se arrepender e pedir perdão a Deus de coração. Ele te ama e vai te perdoar. Como fazer isso agora? Vamos fazer isso agora? Então, hoje mesmo, agora mesmo, quero que você pare um pouquinho. Você reconhece sua família, você e sua família nem sempre têm andado nos caminhos do Senhor. Se você reconhece isso, então você pode agora mesmo, baixe sua cabeça e fale com Deus. Peça perdão a Deus por você. Porque, em primeiro lugar, nós nos afastamos. Depois deixamos nosso casamento se afastar. Depois deixamos nossa família se afastar.
Isso qualquer um. Crianças, adolescentes, jovens, adultos. Peça perdão a Deus de coração, que Ele perdoa você. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Em terceiro lugar, que você deve fazer, basta você decidir no seu coração e passar a usar a primeira chave com fé, como prioridade e diariamente. Se agir assim, conseguirá usar as outras 6 chaves. Decida agora. Decida. Deus, a partir de hoje, eu peço graça e força ao Senhor para me ajudar a usar todos os dias a primeira chave. Porque contigo eu sou mais do que vencedor. Contigo eu vou conseguir usar todas as outras chaves. E eu, meu casamento e minha família vão ser mais do que vencedores. Tome essa decisão. O amor não é sentimento. Não é que você está sentindo, só quando você está sentindo vontade. Você entendeu? Então decida no seu coração. O amor é decisão. E então, pode seguir. Como sermos mais que vencedores em meio a tantos desafios e crises, em meio a esta geração corrompida em que nos encontramos? Use todos os dias a primeira chave, a chave mestra. Priorize seu TQSD, tempo de qualidade a sós com Deus. E este tempo a sós com o Pai, todos os dias, lhe dará graças e forças para você usar todas as outras chaves. Este é o grande desejo de Deus para você, para seu casamento e para sua família. Amém? Foi assim que nós conseguimos, nestes 40 anos, ser mais do que vencedores no casamento, na nossa família e no ministério. Foi usando essas chaves. A gente trouxe aqui não uma coisa teórica. Nós estamos compartilhando o que nós fizemos e que deu certo. Tá bom? Deus nos abençoe. Desculpa aí que eu passei da hora. Mas este é um momento muito especial para você. E eu sei que Deus trouxe você hoje porque Ele quer fazer uma obra muito grande na sua família. Em você e na sua família. Tá bom?